Ezali likolo yaba kombo nyonso. Que Dieu vous bénisse. Yango likabo epesameli na biso bato. Bonatina na kombo na nguya. Kombo epesi biso elonga. Para apresentar seria ele a fazer. Nazaraka fruit a impactation à Tata. Sou fruto de impactação deste homem. Depuis que Nzambe nanga azongi sangana makolo ya Tata nanga. Diz que meu Deus me fez retornar aos pés deste meu pai. Não, o langage não vou compreender que a mamãe não compreende. Não, vou falar uma linguagem que muitos não vão entender, somente a minha mãe que vai entender. Na minha natio. Eu saí numa tubagem. Aleluia. Ele faz sair pessoas na tubagem. Lelo a hoje vai falar conosco durante alguns 40 e tal minutos. Ouvindo ele 5 minutos, isto é fabuloso. 40-45 minutos é largement suffisant pour quelque chose déjà échangé na vie na yonanga. 45 minutos é suficiente para que algo mude na sua e na minha vida. Eu quero que seja pronto, sincero. Avec un cœur sincère, une grande foi, uma grande fé, un grand amour, grande amor, para que recebamos o nosso Pai. Falamos que o Pai para nós, avô para ti. Ici c'est sa maison. Aqui é a sua casa. Il est comme un patriarche na église à Ele é um patriarca na igreja de Il n'est pas venu seul. Não veio só. C'est avec grande joie de mon para a nossa avona. Amém. Ça c'est un couple historique. Este é um casal histórico. Passam em todas as gerações. Et c'est pour nous para nós é uma benção. Amamos avós. Une minute, on s'en a manqué, on s'en a dit ça, pendant que tu vas y envoyer, ça va bien? Si deixarmos 15 minutos. Alléluia. Je salue tous au nom de Jésus-Christ. Salve todos em nome de Jesus Cristo. Vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Vous pouvez reprendre vos places. Podem retomar vossos lugares. S'il vous plaît. Por favor. Alléluia. Amém. Très content ce matin d'être avec vous. Contente de estar convosco nesta manhã. Et de commencer ce séminaire. E começar convosco este seminário. Je remercie le Seigneur. Agradeço ao Senhor qui a permis que nous puissions quitter la France que avec permitiu mon que épouse, saíssemos em França com a minha esposa, mon trésor, meu tesouro,
et venir à Luanda e virmos em Luanda pour seulement quelques jours para alguns dias pour une mission para uma missão et rentrer en France. e depois retomarmos a França. C'est ici que les choses changent. Hein? É aqui que as coisas mudam. Je ne vais pas faire 4 mois cette fois-ci, Desta vez não vou fazer 4 meses, juste 1 mois. apenas um mês. Pourquoi je vous dis que la candele qui nous coûte, Não se preocupem, vai fazer 2 meses. Estou aqui. la candele qui nous coûte, Ele cruzou os dedos, mas Nicolas Rumba qui s'en maté. o avô disse não vai suportar dias. Amen. Glória a Je Deus. vous aime beaucoup. Amo-vos muito, Je vous aime beaucoup. amo-vos muito. Je disais merci à Dieu qui a fait que nous puissions nous retrouver là. Eu dizia, eu dou graças a Deus porque Ele permitiu que estejamos aqui. Merci à tous les serviteurs qui travaillent dans cette église, Obrigado a todos os servos que trabalham nessa igreja, tous les ministres, todos os ministros, les anciens, les diacres, anciãos e diáconos, secrétaires secretários et autres. e outros. Merci à tous les chantres, Obrigado a todos os músicos, à tous les équipiers, a todos os obreiros, intercesseurs, intercessores, ganhador de alma e protocole. outros protocolo. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor nos abençoe. Le thème de notre séminaire est intitulé « Maintenant, je forme 2 camps ». E o tema é agora formo 2 campos. Maintenant, Agora je forme 2 camps. eu formo 2 campos. On peut comprendre ce terme comme ça. Podemos entender este tema assim. S'il faut écrire ça, nous allons dire maintenant, virgule, Se escrever, vamos dizer agora, vírgula, je forme 2 camps. formo 2 campos. Nous avons tiré ces thèmes dans le livre de Genèse. O tiramos no livro de Gênesis, Genèse chapitre 27, Gênesis 27, versets 27 à 29. 27 a 29. Nous allons encore lire toujours dans les livres de Genèse. Faremos a leitura no livro de Gênesis, Genèse chapitre 28, Gênesis 28, versets 1 à 4. verso 1 até o 4º verso. Et enfin, Genèse chapitre 32, E depois Gênesis 32, verset 10. verso 10. Je répète, Repito, Genèse chapitre 27, Gênesis 27, verset 27 à verso 29. 27 a 29, Genèse chapitre 27, Gênesis 27, verset 27 à 29. verso 27 a 29. S'il y a déjà un lecteur qui peut nous faire la lecture en français, il peut s'apprêter. Leitor, vai fazer leitura para nós em francês. Genèse chapitre 27, verset 27 à 29. Première lecture. Deuxième lecture. Genèse 28, Segunda leitura, Gênesis 28, verset 1 à 4. verso 1 a 4. Troisième lecture. Terceiro, Genèse 32, Gênesis 32, verset 10. verso 10. On peut commencer la lecture, s'il vous plaît. Vamos começar a leitura no livro de Gênesis 27, no seu versículo 27 até a versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Verset 29. Que le peuple y soit soumis, que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître et tes frères quiconque te bénira. Merci. Genèse chapitre 28, verset 1 à 4. Gênesis 28, versículo 1 até ao 4º verso. Assim diz a palavra do Senhor. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui va à Padan, Aram,
à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme, d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Gênesis 32, versículo 10. Ainsi dit la parole de Dieu. Je suis trop petit, mon serviteur, car j'ai passé ces journées avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Et maintenant, Agora eu formo 2 campos. voilà notre thème. Eis o nosso tema. Et maintenant, je forme 2 camps. E agora me tornei em 2 bandos ou 2 campos. Je suis trop petit pour toutes les grâces. Sou muito pequeno, ou sou menor para todas as suas Et pour toute beneficências. la fidélité E que a toda a sua fidelidade dont tu as usé envers ton serviteur. que fizeste ao teu servo. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton. Porque com meu cajado passei este Jordão Et maintenant, je forme 2 camps. e agora me tornei em 2 bandos. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je suis venu comme Isaac. Esta manhã vim como Isaac. Je suis venu pour bénir quelqu'un. Vim nesta manhã para abençoar alguém. Alléluia. Je disais que c'est pour bénir quelqu'un que je suis venu. Eu disse, eu estou aqui para abençoar alguém nesta manhã. Je ne suis venu que pour une seule chose. Eu vim apenas para uma única coisa: Bénir. abençoar. Ou alors, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, Ou para entender melhor o que eu estou a dizer, prononcer une bénédiction sur quelqu'un. vim nesta manhã para pronunciar uma palavra de bênção na vida de uma pessoa. Je suis- Uma bênção sobre ela, essa pessoa és tu. Dans tous les textes que nous venons de lire, Em todos os textos que acabamos de on nous parle fazer, d'un vieillard. falam-nos de velhos, On nous parle d'un vieil homme. nos falam de velho. Ce vieil homme n'est pas n'importe qui. Este velho não Un é patriarche. patriarca. Quelqu'un qui a marché avec Dieu. Alguém que andou com Deus. Il était lui-même l'incarnation. Je dis l'incarnation du miracle de Dieu. Ele próprio foi uma encarnação do milagre de Deus. C'est le fils de la promesse. É o filho da promessa. Sa naissance était miraculeuse. Seu nascimento foi uma En forma fait, maravilhosa. c'est vieil homme pour lequel je vous parle, c'est Isaac. Este homem mais velho que eu falo, o nome dele é Isaac. Cet homme a passé sa vie sous la main providentielle de l'Éternel. Este homem passou a sua vida por debaixo da mão providencial de Le Dieu Deus. d'Abraham était avec lui. O Deus de Abraão esteve com ele. Alléluia. Le Dieu d'Abraham qui était avec son père était aussi avec O lui. Deus de Abraão que esteve com seu pai também esteve com ele. Parce que lui, c'est le fils direct d'Abraham. Ele é o filho direto de Abraão. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Et lui aussi, à son tour, Dieu l'a donné 2 enfants. E ele também, por sua vez, Deus o concedeu 2 filhos. Arrivé à un certain âge, Atingindo uma idade, cet homme était devenu aveugle. este homem tornou cego. Alléluia. Je vous parle de quel homme? Está falando de quem? Il a dit. Deixou de enxergar, Mais aqui na poça a pambo. mas iria abençoar. Asa na poça a pambo na mona Quis na ele. abençoar o seu filho, Mais nisso eles vão na mas ele. não estava bem. Nisso na eles aí como na te. Ele não estava bem, Mais o tema na eles aí com sala. mas o coração batia. Nisso na eles vão na te. Não estava bem Ele não ele, conhece aí com lomba. mas a boca falava. Nisso na eles vão na te. Mais Ele não via da sentimento na o ele. sentimento dele, Bonzambe na ele. a sua É divindade. kufa kite. Não havia Isso morido. nem kufa
ekufaki. A visão que havia perdido. Mais relation na ye na nzambe ekufaki te. Deus não apagou. Misu na ye ekufi. Perdoa a Mais visão. motema na ye ekufi O te. seu coração. Richesse na ye ekufi A te. sua riqueza. Na kati na ye ezalaki na ba grande richesse. Dentro dela havia grande Il fallait transmettre des grandes richesses qu'il avait à sa postérité. Ele deveria transferir essa riqueza na sua posteridade. Mais il ne voyait plus. Mas não estava vendo. Mais comment est-ce qu'il pouvait faire ce travail? Ele deveria fazer esse Non, trabalho. non, non, non. La bénédiction ne venait pas de ses yeux. A bênção não vinha dos seus olhos. La bénédiction ne venait pas de ses yeux, je vous dis. A bênção não vinha dos La seus olhos. bénédiction n'habitait pas dans ses yeux. A bênção não Il ne voyait plus. Mais il avait un cœur. La bénédiction était dans son cœur. La bénédiction était en lui. A bênção estava Il ali. est devenu aveugle. Mais il était encore capable de Ele era bénir. capaz de abençoar. Il avait besoin de bénir. Precisava Il abençoar. était vieux. Mas era velho. Tellement vieilli qu'il a perdu sa vie. Envelheceu e Il a perdeu a perdu sa visão. vie. Perdeu a visão. Mais il n'a pas perdu son cœur. Mas não perdeu o seu coração. Il a perdu la vie, Perdeu a mais il n'a visão. pas perdu la vie. Mas não perdeu a vida. Il pouvait encore bénir. Poderia ainda abençoar. Il a appelé son fils pour dire, je vais te bénir. Chamou o seu filho e Je disse: vais Eu vou te te bénir. abençoar. Prépare-moi un mec que j'aime. Prepara uma comida que eu amo. Que eu gosto. Prépare-moi un mec que j'aime. Prepara prato que eu Pour que je gosto. te bénisse. Para que eu possa te Bien abençoar. aimé, en fait, ici, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler de Jacob comme un voleur. Não estou a falar de Jacó como gatuno. Mais je vais parler de Jacob Vou falar de comme Jacó celui que Dieu avait destiné como alguém que Deus pour predestinou recevoir la bénédiction. para receber a bênção. En fait, c'était dans le plan de Dieu. Estava no plano de Si Deus. c'était le plan de Dieu, Jacob n'allait pas être béni. Jacob não Mais poderia il a été béni parce que c'était dans le plan de Dieu. abençoado porque Si je peux aller plus loin, se eu fosse ir mais si je longe, peux aller plus loin, se eu fosse ir mais vous longe, verrez que Jacob a été béni 2 fois. Jacob foi abençoado 2 vezes. Quelqu'un peut dire Amen. Moi, vous voyez que Amen a bien. Jacob a été béni combien de fois? Jacob foi abençoado quantas vezes? Nanan. Porque Quand elle a papa n'a Isaac. seu pai Isaac. Mais si réellement, Se realmente, c'est Jacob, se Jacob, si réellement, se realmente, c'est Jacob esse Jacob avait volé la bénédiction de son frère, donc la deuxième fois, son père n'allait pas le bénir. seu pai não poderia lhe abençoar. Ah, quelqu'un a compris ce que le pasteur est en train de dire? Alguém está entendendo? Si réellement Jacob Se realmente avait volé la bénédiction de son frère, la deuxième fois, son père n'allait pas le bénir. Il allait dire, mais toi, tu es voleur. Tu as fait voler la bénédiction de ton frère. Et là, tu reviens encore agora pour você que vem je te que eu bénisse. possa te abençoar. Donc c'était dans le plan de Dieu que ces garçons soient bénis. Era no plano de Deus que esse jovem fosse Je vais dire à abençoado. quelqu'un, Vou dizer a alguém, dans le plan de Dieu, c'est prévu que toi tu sois béni. você seja Pas abençoado. une autre personne, mais je parle de toi. Eu falo de Voilà ti. pourquoi je dis qu'aujourd'hui, E eu digo hoje, je suis venu pour prononcer la bénédiction sur quelqu'un et cette personne sur e essa toi. pessoa é você. Diga Amen. Louva amém. Alléluia. Je t'aime tel que tu es. Deus te ama como és. J'ai un plan extraordinaire pour ton avenir. Deus tem plano extraordinário para o seu futuro. Bato baseka kayo. Aqueles que têm que Baseka ko têm bayi que nzambe na yo te. que não conhecem o seu Deus. Bato bachola kayo. Aqueles que têm seu Bachola kayo ko bayi nzambe na yo que não te. conhecem o seu Deus. Nzambe na yo aza nzambe aza extraordinaire. E extraordinário. Nzambe no aza mystique. Ele é místico. Parce que ici na yo, Porque a sua eza vida ko se résumer na oyo ozalelo te. não se resume no que Je você vais aller plus loin pour te dire que ta vie para ne dizer se résume pas sua vida não parce se que tu resume possèdes. naquilo que você tem. Jacob, Jacob, physiquement, fisicamente, non, Isaac, Isaac, physiquement, fisicamente, il était anéanti. estava Ses yeux étaient apaisantis. não tinha a visão. Il ne voyait plus. Não estava a ver mais. Mais cela n'a pas retranché Isso não la force tirou spirituelle a força qui espiritual caractérisait sa vie. que caracterizava a sua vida. Tu peux être malade, Pode estar tu doente, peux avoir un problème tem quelconque, problema, mais cela ne retranche pas mas isso não tira. ce que tu es réellement devant Você Dieu. é. Je croyais que tu allais acclamer pour le Seigneur. Amen.
Je disais que ses yeux étaient paralysés. Os seus olhos eram paralisados, Mais ses mains mas as suas étaient mãos encore actives. estavam ativas. Parce que pour bénir, Para abençoar, il a utilisé sa bouche, usou a sua boca, il a utilisé ses mains. usou as suas mãos. Alléluia. C'est pourquoi je vais répéter ça. E eu vou repetir isso. Alléluia. Ses yeux étaient devenus inactifs, Os seus olhos tornou inativos, mais son cœur était encore vif. mas o seu coração ainda era viva. Son cœur était encore bouillonnant. O seu coração ainda Bouillonnant d'amour. era cheio de amor. Bouillonnant d'amour pour ses Cheio de enfants. amor para os seus filhos. Il tenait à ce qu'il ne puisse pas partir comme ça. Ele tinha a decisão de não ir. Il tenait à ce qu'il ne puisse pas partir avec tout ce qu'il avait comme Ele tinha bénédiction. como decisão não Parce que morrer com a sua bênção. il a reçu cette Ele bénédiction recebeu essa bênção de la part de son Père. seu pai La bénédiction de Dieu a bênção de Deus. que Dieu a déversé sur Deus Abraham. havia derramado Et sobre Isaac a Abraão. profité de cette Isaac bénédiction. a beneficiado Il ne dessa voulait pas bênção. partir sans Não laisser quis cette partir bénédiction. sem deixar essa bênção. C'est pour cette raison que son cœur est Por isso que bouillonné seu coração estava d'amour quente pour ses enfants. Disant qu'il faut que je bénisse mes enfants Isaac dizia: eu tenho que abençoar meus filhos avant de partir. antes de eu partir. Amen. Alléluia. Ne te pose pas de questions en disant, Não te faça pergunta dizendo: ça fait já passa 20 ans que je prie, anos que eu oro, ça fait 15 ans que je suis dans 15 anos l'église, que eu estou na igreja, ça fait 10 ans que je suis en train de 10 servir anos que Dieu. eu estou a servir a Deus. Ne te pose pas de telles questions. Não te faça essas perguntas. Je vais te dire de croire à la Vou fidélité te de Dieu. dizer de crer na fidelidade de Deus. La Bible dit qu'il n'est pas un homme A pour Bíblia diz que mentir, não é homem para mentir, ni un fils de l'homme nem pour se filho do répondre. homem para se arrepender. Il a toujours été derrière sa parole pour Deve l'accomplir. sempre por detrás da sua palavra para Il va cumprir. accomplir ce E qu'il ele a vai cumprir promis o que ele havia prometido pour toi. para ti. J'ai parlé d'Isaac. Hein? Eu falava de Isaac. Ses yeux étaient devenus inactifs, Seus olhos inativos, mais son cœur était encore vif. seu coração ainda vivia. Je disais bouillonnant d'amour pour Cheio ses de enfants. amor para seus filhos. Ses yeux étaient paralysés, Paralisados seus mais olhos, ses mains étaient encore as suas mãos actives, eram ainda ativas, capables de toucher, capaz de capables tocar, d'embrasser, capaz de abraçar, capables de se poser sur son fils capaz de pôr as mãos sobre o seu filho pour l'affecter. para o afetar. Ses yeux étaient devenus apaisantis, Os seus olhos já não estavam já au point de fechados, ne a plus rien voir. ponto de não ver, Mais sa bouche mas a sua fonctionnait boca encore bien. ainda funcionava. Dans sa bouche, il y avait encore des Na sua paroles. boca ainda havia palavras. Il pouvait encore prononcer Poderia ainda même de pronunciar longues phrases. mesmo longas frases. Alléluia. Ses yeux étaient foutus, E seus olhos eram já uma merda. mais son âme était encore Mas a pleine sua de alma bénédictions. ainda tinha bênçãos. Son âme vibrait A encore. sua alma ainda vibrava. Au-dedans de lui, son âme vibrait encore Interior, a alma ainda vibrava pour déverser la bénédiction para derramar a sur son bênção fils. sobre o seu filho. C'est pourquoi je vous disais qu'il a béni 2 fois son Eu fils. dizia, ele abençoou 2 vezes o seu La filho. première fois, eza oyo tolobaka mingi ayibaki lipamboli ya yana ye. E muitas vezes dissemos, Ça, ele c'était la trocou a première bênção. bénédiction. Essa é a primeira benção. Isaac alobi na Esaú lambela ngai biloko na kolinga oyo na kolia bien oyo nasepelaka nango Isaac diz ao seu filho, molimo na ngai kopambola. Esaú, cozinha para mim uma comida boa que eu gosto de comer, vou te abençoar. Le problème était là. O problema estava lá. miso na ye ezali komona te O olho não estava ali. lokola mama na bango komona ezalaki na ye, mama na bango Rebeka amonaki Viu, ayokaki ouviu, aye alingaki Jacob nini ele amava Aquele mais disse a Jacob. Jacob. ton père veut bénir ton frère
teu pai quer abençoar teu bénédiction irmão. wana ekokende mpa na ye te fo A yo bênção zwa yango pode ir lá, você tem que receber. lokola mama ayebi mobali ne koleka Como a mãe conhece meu marido, mama alambeli mwana na ye wana oyo alingaki mingi cozinhou para seu filho Jacó. oyebi mwana abandaki na ebandela bine Filho temeu do princípio. soki papa reconnaître Se o que pai eza esaú te descobriu, reconhecer que Esaú Esaú ngai. sou eu, Jacó, nakozwa malédiction serei maldito. oyebi mama alobaki nini A mãe disse: so eza likama malédiction se é maldição, oyo epa na nga caia sobre mim, me yo te mas não é contigo. amen aépargne mwana na ye na malédiction Afastou seu filho da maldição. en réalité ntango papa azosimba mwana oyo Na realidade, quando o pai tocava, ele alobi pegava esse solo filho, nazoyoka esse cheiro eza solo ya esaú te não é do Esaú. solo nazoyoka eza esaú É cheiro do Esaú. nasimbi poso nazomona neti nasimbi esaú Esse pelo pode ser de Esaú, me solo nazoyoka eza ya ye te mas esse cheiro não é dele. quelque part on dirait papa alingaki acomprendre nazomona te nazosentir O pai não estava vendo, mas ele estava sentindo. mais quand même Pelo menos, il a mangé comeu et il a béni e abençoou. ça c'était la première fois Foi a primeira vez. oyebi bapamboli oyo adeklaraki mpo na mwana oyo Sabe as palavras que ele derramou sobre ezalaki ya esse mapamboli ya minene Era tão naotangela forte. bino yango tout à l'heure Vou citar. mais pour la deuxième fois Para a segunda vez, ntango guerre ekoti quando entrou a guerra entre esaú entre Esaú na jacob e Jacó, guerre mpenza guerra. esaú alobi Esaú disse, lokola azwi lipamboli na nga recebeu a minha nakoboma ye bênção. tokotala soki lipamboli yango ekosalela wa Vamos ver se essa bênção vai operar. alleluya alleluya moto oyo nzambe apamboli Aquele que é abençoado de Deus, moto amokili akoboma ye te o homem do mundo não pode matar. po il faut que mapamboli ya nzambe wana emonisama na vi na Ah, essa bênção tem que se cumprir e manifestar-se na sua vida. ata soki bajalou yango bazali Mesmo há invejas, ata soki bandoki ya famille mesmo bazali bruxo da família. comme tu as été béni Como você que é il faut que abençoado, lipamboli wana essa emona bênção tem que se cumprir. alakasa te oloba mne na bien po jacob apambolama ye Jacó foi abençoado. asa zwaki lipamboli Já havia recebido a ezawa bênção. elingi aboma ye Esaú tentou matar, mais akokaki te não conseguiu. alors jacob amoni ke fo akima Jacó, toujours na complicité na mama na ye com cumplicidade da sua mãe, mama alobi kende na mboka wana vai naquela cidade, awa te kende misika epai ya famille na na ngai minha família. amonaki ke fo akende Deveria ir. mais tala mwana azokende aza jeune aza célibataire il finira par se marier un jour vai acabar casado um dia. ntango papa yoki sanga alobi yaka na pambola yo Quando o pai ouviu que o Na filho vai se mapamboli ya apaixonar, papa, pai disse, apamboli ye. vou te abençoar. sino linga loba yoza moyibi kende malédiction elando mais apamboli ye Você gatuno, vai, a maldição deve te seguir, mas abençoou. na chapitre 28 apamboli ye No capítulo 28, mais abençoou. alobi ne kozwa mwasi na mboka oyo te Disse, não pode pegar minha mwasi esposa. na mosika Vai longe. nzambe apambola yo Deus te abençoe. nzambe asopela yo barose Deus derrama lipamboli ya sobre ti nzambe esala a motu benção. monene apamboli pamboli ye Torna grande, Deus te abençoe. alléluia alléluia je disais que son père l'a béni 2 fois O seu pai o abençoou 2 vezes. Jacob yende akimaki mosika O Jacó afastou-se longe. mais ntango jacob akimi Fugiu do Jacó, ntango akei na ye foi, atikaki na ndako ya papa na ye deixou a casa do pai, batroupeau ovelhas, atikaki de meni et de gros bétail deixou c'est-à-dire ovelhas, oyo ya mike pequenos bageme e grandes, bataba oyo ya mike bois, ovelhas, natikaki mpe ya minene deixou também bangombe grandes bois e outros. atikaki na ndako ya papa na ye de bête de somme Deixou em casa do seu pai muitas ovelhas, cavalos, bachamo camelos, baane oyo ya minene atikaki mpe na aqueles ndako ya papa grandes. na ye Deixou a casa do pai. de bête de somme mais atikaki nyonso Deixou tudo isto. amemaki yango te Não levou. atiki mpe baserviteur Deixou servos. ntango akendaki Quando foi, amemaki kaka nzete na maboko na levou ye apenas cajado. un bâton Cajado. lokola israélite nyonso ya se respectaka ntambolaka na Todo baton na israelita ye que se respeita anda et la com seu plupart te cajado. bazalaki baberger E eram pastores. jacob est parti qu'avec son bâton Foi com o seu cajado.
Donc, amemaki eloko moko visibilité. Não levou nada física. Amemi mongo te. Não levou Parce dinheiro. que richesse ya ntango wana ezali komona na banyama oyo A kozala. riqueza na época era visto pelos animais. Amemi richesse te. Não levou riqueza. Amemi nyama te. Não levou animal. Amemi eloko moko Não te. levou nada. Alléluia. Akekaka na bâton na ye. Foi apenas com Seulement avec les bâtons. com cajado. Mais après un temps, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Que cet aconteceu na garçon? vida deste homem? Bible le dit, A il Bíblia forma diz, deux camps. formou dois campos. Il forma deux camps. Formou dois Alors, campos. deux camps, Jacob a formé qui? Dois campos Les formou amis, d'une part, un camp des animaux outro campo de animais et de l'autre part, un camp des hommes. e outro campo de homens. Alléluia. Alléluia. Donc, a formé deux camps. Formou dois campos. A commis un belé. Tornaram Abimaki maboko pamba. saiu com as mãos vazias, Kaka na bâton. apenas com cajado. Mais nsima nango, Depois disso, a commis un belé. tornaram A commis na kaya ya bato pe ya banyama. e tinha animais. Alors que ne bandeli atikaki nyonso. No princípio deixou tudo. Yango na chapitre 32 na verset No 5. capítulo 32, versículo Na 5, livre ya Genèse, Bible Gênesis dit, diz: j'ai de B. Eu tenho, Verset 5 à chapitre 32. versículo 5, J'ai de B. tenho bois, J'ai des ânes. tenho camelos, J'ai de brebis. tenho ovelhas, De serviteurs et de servantes. servos e servas. Bien aimé, c'est mystérieux. Isto é misterioso. Alléluia. C'est mystérieux. É Et misterioso. donc, c'est vrai que Abraham a épelé wana. Para ter tudo isto, C'est la bénédiction de son père qui était foi en a lui. bênção do seu pai que esteve Nous com allons ele. amen. Quand azokende, Quando ia, akendeki pamba te. não foi só. Physiquement, azalaki pamba, Estava mais sozinho. spirituellement, il était béni. Donc il est sorti avec la bénédiction de son père. bênção do seu pai. Na kati na ye, Dentro dele, azalaki na bénédiction. tinha a bênção. Oyo papa a déclaré que Seu pas pai na ye. havia declarado. Donc tant bato bazomona ye, As pessoas estavam olhando. bango ye jeune homme, Ver um jovem apparemment pauvre et très riche. estava rico. La bénédiction de Dieu Bênção de Deus. amemaki yango boye te. Mais la bénédiction était en lui. A bênção estava Il no est seu parti peito. avec cette Foi bénédiction. com esta bênção. yango na epai akendeki bénédiction wana efungwani bénédiction wana egali akomi deux camps akomi na banyama ebele akomi mpe lokola papa na ye akomi mpe na baserviteur et de l'autre côté akomi na basi akomi na bana mais abimaki ye moko mais après quelque temps a formé deux camps parce qu'en lui il y avait la bénédiction. Et la bénédiction, la bénédiction, c'est comme la carte bancaire. Si on a entendu la monnaie, naza na mbongo te na bapoche mais si naza na carte bancaire je peux tout faire. Donc avec ma carte bancaire nakokotisa yango quelque part. Ah, bien ezalaka différent. Carte Visa bosala yango nde. Carte Visa. Cartão Visa compramos na internet, aqui no país não. Voilà, osoma na internet, osala na internet fazer outras coisas. wana mosuku multicasha wana mpona kobimisa mbongo vala biso moko esalaka nyonso wana. Eles lá, tudo faz tudo. Só faz tudo. A benção, c'est comme la carte bancaire. é como multicaixa. Avec ta carte bancaire, Com a sua multicaixa, okozala maboko pamba pode ter mãos vazias, obimi vai na sair, poche na ozala mbongo te não tens nada, mais epa okende kosombi voiture onde foste comprar o carro? mbongo wana ozango wana Onde tiraste? eza na kati ya Está carte na yo, dentro do seu cartão. carte bancaire na yo. Seu cartão. Alléluia. Donc okoki kobima oza na mbongo te ozaka na carte bancaire na yo Tens apenas o seu cartão. mais pas okendeki osali opération ya kosomba lopango De comprar guitarra. parce que la carte bancaire na yo mbongo ezali. La bénédiction c'est comme ça. eza oyo ezomonana te mais eza na kati na yo na nzela na yango okoki kosala makambo Você nyonso. pode fazer muita coisa. La grandeur d'une personne eza oyo omonanaka na miso Não é te. aquilo que On aparece. ne peut pas mesurer Não podemos la medir grandeur d'une personne par le physique. fisicamente. L'homme est plus grand que le physique. O homem é mais grande que a física. Grandeur, richesse na yo. Riqueza sua eza oyo ezomonana na não é o miso que te. aparece. Alléluia. Bon, moto ozala mbongo epele. A pessoa que tem muito
você olhar fisicamente, on négligeait. você pode On negligenciar. négligeait pour la nègre na Você lati. pode negligenciar o On vestido. négligeait nègre à se Como se présenter. apresentou. Mais nous sommes battés. Você não sabe. Voilà ça E esse na homem mão tem belé. muito dinheiro. Alléluia. Amém. Na poto eza na ba SDF mosusu. Na Europa tem sem domicílio fixo. Ba sans domicile fixe mosusu na poto. Os domicílios não tem domicílio fixo ou casa fixa. Ah, ba binga wana. Ba fazer. Ba SDF mosusu na poto. O sem teto. Atika ndaku na epenza. Sem teto, deixou a sua casa. Na immeuble. Tem casas. Mais atika ngo. Deixou. Pour moi se aboya ye. Porque a mulher o deixou. Akoma ne uvana na barabara. Agora ficou na rua. Se você eu omoni mutu wana. Você vê pessoas assim. Os autres traités de pauvres. Você ele trata de pobre. Na réalité essa pauvre. Na realidade não é pobre. O traité de pauvre pour omoni avanda na Porque barabara. sentou na rua. Aza salita Tá sokola sujo, te. tá tomando banho. Amelaka ba whisky. Ou bebe whisky. Yo osukisi wana. Você para aí. Mais aza na ba mapango. Tem casa. Aza na immeuble. Aza na mongo epele. Donc richesse. Riqueza Eza omona na não é misu te. física. Alléluia. Nzambe. Deus Ele achar que a bénédiction que coloca a bênção no homem. c'est la bénédiction qui enrichit. A bênção Vous avez la bénédiction enrichir. La bénédiction de Dieu, c'est plus que ce que nous pouvons avoir. Parce que la bénédiction dans la vie d'une personne, et s'il a raté, ça se multiplie. La bénédiction fait ce qu'on appelle, exemple, il y a carte bancaire, c'est juste un exemple, mais la bénédiction c'est plus que ça. Parce que carte bancaire, est aussi là, mais la bénédiction se multiplie. O cartão multicaixa, mas a bênção se multiplica. Alléluia. Aujourd'hui, comme Jacob, Hoje, como aujourd'hui, comme Isaac, Isaac, je vais prononcer la bénédiction sur quelqu'un. Et ça va marcher. e vai dar certo. Ça va marcher. Parce que cette bénédiction ne sera pas pour mon intérêt, mais c'est pour l'intérêt de Dieu. Para o interesse de Deus. L'intérêt de Dieu est que toi, ta vie change. Et que toi, tu sois béni. Que tu sois béni. Que tu ne sois plus ce que tu es aujourd'hui. Dieu veut rendre ta vie autrement. Il veut faire de ta vie une autre chose. Il veut vraiment t'élever. Il veut t'enlever au niveau où tu es aujourd'hui. Il veut faire de toi une grande personne. Il veut faire de toi une personne très importante. Et cette bénédiction est pour toi. Jésus n'est pas allé à la croix pour que toi, tu continues à souffrir. Jésus n'est pas allé sur la croix pour que toi, tu sois toujours malheureux. Jésus est allé sur la croix pour que ta vie financière change, pour que ta vie physique change, pour que ta santé change. Alléluia. Ce qui lui parle à Nzambe eza na kati na yo. Se a bênção de Deus está sobre ti. Ce qui lui parle à Nzambe eza na Se kati a na yo. bênção de Deus está sobre ti, Eloko moko ekokana yo te. nada vai te impedir. Amen. Alléluia. Akendeki kaka na bâton. Só foi com a sua Mais palavra. alobi, maintenant, je forme deux corps. Agora formo dois Peu importe campos. ce que tu es. Pouco importa o que Mais você Dieu quer, fera que mas Deus tu fará formes com deux que corps. você forma dois campos. Alléluia. Alléluia. Oh. Banana mena bien. Boleiro. Karazaki kaye moko. Mpomona yaka awa 2013, hein? 2013. 2013, hein? Na yaka awa, Estava aqui. ayo présenté nga jeune fille moko. Veio vos apresentar. O avô, oyo, fiancé na ngai. É a minha noiva. Fiancé na ngai, Minha ezokusamaka mutu bala Vamos nos casar. na 2013. 2013. Me mikolo avana ya boye. Esse dia antes de eu vir para Nakomona aqui, jeune fille wana oyo ye alakise nga. moça que ele tinha apresentado, Namoni akoma mama. agora é mãe, Na bala mibale. com 2 filhos. Alléluia. So cet homme, Agora este homem, oyo, forme deux camps. este forma dois campos. Forme deux camps. Forma dois campos. En fait, oyo ezaka na kati. O que está dentro Ekobima. pode sair, Ata bambula eleki. vem passando o Eyosuka na ar e obima. acabará por sair. Na kati ngo oza na eloko moko. Dentro de ti tens alguma Mais coisa. oyo nzambe atinga naloba. O que Deus colocou para Eza te ya falar monene. é maior. Ekomi so deux camps. Você formará dois campos. Alléluia. Na ye na ngo ya monene É penza. um trago grande.
Et comme ils sont des camps visibles. Après, expliquer. Bakubazo mona penzape. Prédio yayo. Caro yayo. Mono yayo. Baba mono penzakomi. Alléluia. Now, baza sûr que va comme un déca avant séminaire ici là. Baba te la non pour ma boque. Tu formeras tes corps. Tu formeras tes corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nasuli. Non. Vive comme nous on a cicaté. Vive comme nous on a cicaté. Osama moto monene. Osama moto osama kama minene. Parce que tu as pris un Dieu mystérieux. Libara Koya. Libara Koya. Alléluia. Libara Koya. Bana na yo bakoya. Richesse na yo koya. Obonga na yo koya. Okamisa batu na yo koya. Maladi kotika yo. Maladi kotika yo. Santé na yo obonga. Parce que zane likamwa kati. Oya yo ezane na kati. Ezane na kati na yo. Yango na vime kosuka kawa te. Et c'est matérialisé. Et comme visible. Et comme on a mis sa baguette. On a zappé. Et comme souka da on a. Attention, on a dit, oh, Dieu te bénisse. Vraiment, tu peux te poser une question. Tu peux te dire que Dieu te bénisse. Tu peux te dire en toi. Mais avant, il y a un boulawana. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Les bénédictions à la sémence. Regardez bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis venu déclarer une grande bénédiction. Pour l'église une grande bénédiction. Yusa parmi la toile. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, on est ensemble là. Bonsoir, on est ensemble.
soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'aimons pas l'Ukraine. A grandeza de Les Ucrânia gens la cachent l'Ukraine. está dentro Parce que l'Ukraine, les gens n'aiment. À cause de Dieu. por causa de Deus. Moi, parlant de gaz, j'ai dit ceci. Falando de gás, eu falo. Parlant de gaz, j'ai dit. Eu digo, falando de gás. Gaz. Gás Essa aqui vision muito boa. era uma visão. Nzambe azaka na ona lola. Deus tinha no céu. Gaz evana na ona lola. Sentou no céu. Sibo nzambe alukaka. Deus procurava. Essa visão Mas essa visão a quem? Nkombo kaka. Dia, Nzambe amoni pinake. Deus viu Il Cristo. faut muito moko. Uma pessoa. A preparenga. Me preparou. A preparenga. Preparou, me Wala preparou. gaze balangate. Eu não sabia. Nasana umupaka. Era pagão. Soka nzambe sa bongisa Deus me ke. preparou. Gaz wana ezala na lola. Ife koma na mabele. Me na nzela na nga. Me ngai mupaka. Nzambe abi gaz na ngai okende te. Timkomona na nga wana. Abongola mutema. Nabongoli mpe mutema. Lokola nakoli na mutema. Nzambe abi na otina na gaz te. Ifo akola na. Nabazeli na ko. Nakoli boye. Nena otravaye na groupe de prière. Comme responsable. Nzambe abi te. Deus disse não. Ntango na mute. Agora Eye kosalaka na groupe de prière wana. Nessa Babengani na. oração, me Babengani. chutaram. Oyebi kobengana babengana na groupe de prière wana. Babengana yo oza suspendu. Você é suspenso. Natiaki zemi te. Não engravidei, Nayibaki te. não roubei, Kographir eza. engravidade. Vou te dizer. Kographir eza ozwi CD ographir Não, biloko na quando kati. é a gravar, quando é a gravar, não, mas engravidade. Eza kaka neti ndenge moko. Ntango olobi naka esi na grave na gravaki te. Natii zemi te. E não engravidei. Alléluia. Mais suspension bapesa inga. Foi suspenso. ezali mpo na nini? Por quê? tofandi mpenza na réunion mabi Estava numa reunião. frère langa Irmão Langa, oza suspendu você é suspenso. délai indéterminé Indeterminado. raison nini motif Razão, motivo. okenda oteya libanda trop Você prega fora muito. oyebi ntina nini bapesaka suspension saka kenda oteya mingi Eu tenho pregado fora. yo kenda koteya libanda Você trop vai pregar muito fora. lokola kenda koteya mingi Você vai pregando muito Você fora. está suspenso. Você está suspenso. misoko bato nyonso baokenda oteya libanda Todos vão pregar. église ayo ekokufa A igreja vai me yo lokola okenda oteya mingi Prega fora. opesi yo suspension Está suspenso. bapesa biso suspension wana Tivemos likolo moko na suspenso. paster ngina Eu, oyo pastor ya Guina, ya shekina Mabor, de Shekinah, tozala otravaille esika moko era biso trabalhamos mibale na ye todos. suspension Suspenso. paster ngina Pastor Guina asingi pardon pediu perdão. linga so na koteya nalobaka donc biso mibale Nós dois. toza koteya libanda nini basuspendre biso Fomos suspensos. basengi na biso na koteya libanda nalobaka pardon deja na bibon nalongoli suspension na Vou tirar do pastor Guina. moto mosusu basuspendaki na biso O outro, papa dia dena maïsa donc bango na nzela na bango nde sei esalama ifalaki abasuspendre biso nós tínhamos que ser suspensos. basuspendre papa dia dena maïsa Papa dia bango dena bakende maïsa. bakanda E sei eles que começaram a sair. loka na réunion na bango bazalaki te Nós suspension ezalaki estávamos ba lá, suspensos. papa ngina loka azalaki asengi pardon Pediu perdão. nga sikoyo epai Eu nazalaki onde eu estava, nabi te eu disse, não. ntango ya nzambe ekoki mpona O tempo de Deus chegou. fona ndima te suspension oyo Vou aceitar essa fona kenda suspensão. koteya bien Você libanda prega bem fora. nasenga pardon te Não pedi perdão. nandimi suspension Aceitei. nzoka suspension Essa wana suspensão ezalaki mpona era para que eu saísse. mpona bato bamoni bakitisi nga mpona nzambe amatinga ntango nzambe amoni eke natikali libre amoni eke natikali libre akamati bizwa gaso azala nango nalola apesi nga Produziu em mim. aleliasi ebani E Gassi começou. alleluya lelo eza na norvège eza na suisse eza na lyon eza na bongo soko na ndimaka suspension te eza Ele poderia estar. quelquefois le malheur est bon Às vezes a maldade é boa. nazolobela lipamboli ya ukraine Eu falo da eza bênção. ya monene É grande. mutakokanga mwa aza te satana akokobungisa Diabo te não vai escolher. ata satana boyi Mesmo que ele não quiser. ata satana Mesmo boyi que ele negar. ukraine ukraine ezolona nde bakafe Semear café. ukraine ezolona nde bakafe Semear café. bakafe ntango elangaka fe Palavra de ekomaka na café. suka Atingir o limite. moto asaka kafe Quem faz o café akomaka riche torna rico. donc ebandi na ukraine Começa a eloni dizer. bakafe Semeamos café. ukraine
Ukraine ezwi bana nango ya misala ekoti bango na lunda baoluka nzambe akosala makambo mais terme oyo non tobandi yango matin non na bandi on a ça une introduction on a ça une idée matin mercredi invite ton frère invite ta sœur à toi Emma. Invite tes amis, tes amigos, parce que non seulement nous serons bénis, nous serons aussi délivrés, nous serons aussi guéris. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Un applause pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que lui va amener dans ce pays. Mas eu quero te dizer uma coisa. O homem de Deus está aqui para mudar a vida de alguém. É mandatado por Deus. Vamos orar a Deus. Dizer a Deus, Senhor, quero ser instrumento, recipiente, para receber essa bênção. Diz, Senhor, que eu seja um recipiente. Le bana nzambe nazala récipient. Lipambo yoyo ekota kati na nga. Ezwa forme ya récipient na nga. Le bana nzambe semaine oyo. Nana pour ça, vie n'a pas échangé.